E só para dar um contexto do que foi a Guerra do Vietnã, se você puder dar esse contexto pra gente, professor, quando começou, é só pra gente poder já entrar na questão dos filmes. Não, beleza. Cara, a Guerra do Vietnã, o começo dela vai depender da visão historiográfica, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, começa um processo de descolonização mundo afora, na África e na Ásia. E havia uma colônia francesa chamada Indochina, que hoje é o Vietnã, o Laos e o Camboja, e essa região começa uma guerra de independência contra a França, isso lá em 45, e essa guerra dura 10 anos, vai até 55. Termina com os franceses derrotados e surgem 3 novos países: Camboja, Laos e Vietnã. Contudo, havia dúvidas sobre qual seria o sistema político adotado por esses países, e no Vietnã essa questão ela ficou mais extremada. Havia uma grande figura de liderança lá chamada Ho Chi Minh, que ele já conversava com o governo francês desde as épocas de colônia, e o Ho Chi Minh provavelmente seria eleito o presidente do Vietnã, mas o Vietnã foi dividido em dois, e como ele não representava o interesse dos Estados Unidos, essa eleição acabou nunca acontecendo. Então essa unificação acabou se tornando um objetivo a ser tomado à força pelo Vietnã do Norte, que é onde o Ho Chi Minh vivia. Com essa invasão do Vietnã do Norte ao Vietnã do Sul, a gente entra aí 4 lados na guerra. Uma guerra de 4 lados, é bastante coisa. Temos o Vietnã do Norte, temos o Vietnã do Sul, que foi apoiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, em determinado momento, ele não começa ativamente na guerra. Ele começa sendo conselheiro militar, mandando armamento, dando dinheiro, mas nenhum soldado estava lá no começo. E o 4 lado da guerra são os Viet Minh ou Vietcong, que são... Vietcong é um termo meio pejorativo, está caindo em desuso agora. Eles moravam no Vietnã do Sul, mas eram alinhados com o Vietnã do Norte. Não faziam parte do exército do Vietnã do Norte, era uma outra força que lutava pelos mesmos interesses do Norte, mas não é a mesma coisa. Eles Então, essa seriam. guerra... Essa galera seria mais considerado rebelde? Podemos dizer que sim, rebeldes do Sul. Eles eram, em sua grande maioria, camponeses que viviam em zonas rurais e utilizavam táticas de guerrilha para fazer os ataques. Então, era sempre um ataque rápido, um ataque muito agressivo, se escondiam na mata, faziam armadilhas, e por isso que vira até uma grande coisa nos filmes que ninguém vê o Vietcong, né? Porque ele está sempre escondido, está sempre... A aparência dele, ele se mistura com os agricultores, é muito complicado saber quem é um Vietcong e quem não é. Então ele se tornou a figura mais emblemática da guerra, vamos dizer assim, ou Vietcong ou Viet Minh. Eu cheguei a ler também sobre que muita gente fala que os Estados Unidos ele foi derrotado nos campos, assim, em algumas batalhas, não por causa do talento desses Viet Minhs, e sim pelo próprio território, porque pelo fato de eles conhecerem tão bem o próprio território, e os americanos obviamente não, os estrangeiros com certeza não, que isso acabou prejudicando a própria tática americana. Então, cara, não teve assim uma grande batalha, na verdade, que os Estados Unidos pode-se dizer que perdeu. Não teve. O que aconteceu é que eles não conseguiram ganhar nada. Então, acontecia uma grande batalha numa colina e terminava com um monte de Viet Minh morto, um monte de gente assassinada, mas os americanos não conseguiam avançar. Eles destruíam ali uma ponte. Dava 2 dias, a ponte estava lá de volta. O cara destruía um depósito de armamento. 2 dias depois, estava lá feito de novo outro depósito com mais arma dentro. Então ele não conseguiu avançar, não tinha por mais que eles conseguissem uma vitória militar, a vitória moral não vinha, a vitória tática não vinha. Os Viet Minh e Vietcong conseguiam esse tipo de vitória. Eles podiam até perder mais homens, mas eles não perdiam taticamente nem espaço, nem território. Eles ganharam, inclusive. Um grande exemplo disso foi a ofensiva do Tet. Eu acho que é a batalha mais emblemática da guerra. Foi um ataque surpresa que aconteceu em centros urbanos. Então, assim, foi um momento em que se viu que a guerra chegou na cidade. E foi uma vitória militar dos Estados Unidos retumbante. Milhões de pessoas mortas, assim, um número absurdo.
mas as imagens que vieram para o mundo foi de uma guerra fora de controle, foi de soldados americanos mortos, foi da embaixada americana invadida. Então isso não passa a impressão de vitória, isso passa a impressão de derrota, apesar da vitória militar ter sido conseguida. O que os americanos começaram a fazer para cantar a vitória, que eles acabavam não tendo, era dizer que o que definia a batalha era a contagem de corpos. Então dizia o seguinte, morreram 100 soldados nossos, mas morreram 1000 dos caras. Então quem ganhou a batalha foi nós. Hoje se sabe que não é bem assim que se conta uma vitória ou não, porque o objetivo dos caras não era cumprido, eles não conseguiram cumprir o objetivo.